E aí, pessoal, tudo bem? A Portuguesa, enfim, volta a ter uma divisão nacional, né? O time ganhou do Marília nessa antivéspera de Natal por 3-2 e conquistou com isso o título da Copa Paulista. Teve um penaltizinho mandrake lá no primeiro tempo, a gente sabe, mas a Lusa foi muito superior, né? A todos os outros times até no campeonato, né? Só teve dificuldade com a Água Santa quando classificou nos pênaltis, mas fora isso a Portuguesa foi o melhor time da competição, melhor ataque, melhor defesa até as finais. E ganhou o jogo de ida na final em Marília. O jogo de volta ganhou com alguma tranquilidade, apesar do placar de 3-2 parecia um jogo super apertado. A Portuguesa teve controle claro do jogo e em nenhum momento o título esteve num risco real ali, né? Então a Portuguesa ali conquista com isso uma vaga na Série D. Só a título de informação, para quem tem dúvida, a Copa Paulista é um torneio disputado por times das séries A1, A2 e A3 de São Paulo, os que querem jogar, né? Não são todos que são obrigados a jogar. Tipo, por exemplo, os grandes da capital e o Santos muitas vezes não querem jogar, ou jogam com o time sub-23 aí, né? Mas eles jogam no segundo semestre e vale uma vaga na Copa do Brasil ou uma vaga na Série D para os finalistas, né? Então o campeão escolhe um dos prêmios, o vice-campeão fica com o outro prêmio. Agora, todo time escolhe a vaga na Série D, tá? Não existe muita dúvida aí. Os únicos times que escolhem a vaga na Copa do Brasil são os times que já estão em uma divisão nacional. Esses escolhem a vaga na Copa do Brasil. O Guarani jogou a Copa Paulista desse ano, Novo Horizontino. Esses escolhem a vaga na Copa do Brasil, óbvio, porque eles já estão numa vaga em competição nacional. Mas os outros escolhem a vaga na Série D. Então, na prática, esse é o prêmio principal do torneio, é isso que os clubes disputam, né? Então, é muito importante para a Portuguesa ter uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, porque isso permitirá a Lusa ser um clube pleno, né? Um clube de futebol que pode trabalhar o ano inteiro ali, né? Não só dentro de campo ali, como até na sua relação com a torcida. Além disso, tem uma questão simbólica, né? Essa é a importância técnica do título, que não é um título perto da grandeza portuguesa, mas é a importância técnica dele. A importância simbólica é o ano de centenário do clube. Então o clube ganha um título no seu ano de centenário, e um título que não é um título que está perto da história do clube, mas é um título que representa renascimento ou recuperação, se você quiser argumentar que a Portuguesa não chegou a fechar as portas, né? Mas simboliza um passo inicial de uma recuperação, de uma reconstrução do clube. E então tem essa questão simbólica que é importante, que até vou falar mais na frente no vídeo, já que esse vídeo é sobre o futuro da Lusa, não é nem sobre esse título em si, tá? Só tô falando rapidinho aqui, só para também aproveitar a empolgação. Além disso, a gente tem que imaginar que assim, a Portuguesa é um clube de poucos títulos, né? Ela tem uma importância, uma projeção nacional razoável, né? E o que eu falo por projeção nacional? Quantidade de participações na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, quantidade de participações que foram relevantes, né? Que foram participações que fez boa campanha, que ganhou jogos importantes, eventualmente eliminou times importantes, né? Então quantidade de participações e de participações relevantes no Brasileiro. E quantidade, por exemplo, de grandes jogadores revelados pelo clube, na história do clube. Então quantos jogadores formados na Portuguesa acabaram sendo destaque da história do futebol brasileiro. Daí tem Juninho Botelho, Djalma Santos, Enéas, Denner, tem... até mais recente, entre os mais recentes aí tem Zé Roberto, Zé Maria, Ricardo Oliveira, e também quantidade de jogadores convocados para a seleção brasileira, que mostra que um time, que se tem jogador convocado pela seleção brasileira usando a camisa do clube, mostra que esse clube tem bons jogadores ali com alguma frequência. Então, a Portuguesa tem uma projeção nacional. O problema é que, assim, ela é de São Paulo. Ela é de São Paulo, tem coisas boas de ser de São Paulo, né? Por exemplo, ela tem uma atenção da mídia que provavelmente ela não teria se ela fosse um clube de outro estado, né? Vocês viram aí até uma quantidade razoável de menções ao título da Portuguesa, talvez você não visse se fosse de um time de outro estado. Então isso ajuda, ser de São Paulo ajuda, patrocínio de camisa, de repente você ajuda, conseguir parceiro comercial ajuda, vender jogador ajuda porque você está sendo mais olhado, tudo isso ajuda. Agora tem o lado negativo, você tem poucos títulos e você tem pouca torcida. Por quê? Porque você compete num cenário muito agressivo, né? Num cenário que já tem 4 gigantes do futebol brasileiro,
Aí você vai ter que brigar para conseguir torcida com esses caras e para conseguir ganhar títulos em cima desses caras. É difícil para um time com os recursos que a Portuguesa tem. Né? A Portuguesa tem seus títulos, ganhou dois de São Paulo, ganhou três campeonatos paulistas, tudo. Mas é difícil. Né? Tem clubes que eu acho que tem projeção nacional equivalentes à da Portuguesa, mas que tem muito mais títulos e muito mais torcidas. Por quê? Porque em seus estados eles são gigantes gigantes estaduais. Então, conseguem ter muita torcida na sua cidade, no seu estado, mesmo que sejam estados em que muita gente torça para times do Rio ou de São Paulo, tem gente que torce para o time local, então consegue ter bastante torcida. E também consegue os títulos estaduais ali. A Portuguesa não consegue. Né? Então, título é uma coisa não muito comum. Então, ganhar um é sempre uma coisa que a torcida comemora bastante, mesmo que seja o da Copa Paulista. Então, tem essa importância. Agora, daqui pra frente, que é o assunto principal do vídeo. Já gastei 6 minutos aqui falando abobrinha. Daqui pra frente, o que a Portuguesa deve fazer? O 2020 era um ano de sobrevivência. Né? Era um ano de sobrevivência e colocar as pedras fundamentais da reconstrução. Né? Aquela primeira pedra simbólica que se põe ali para começar uma obra. Tá? Então a Portuguesa, e ela consegue isso. Acho que a gestão da Portuguesa foi bem feita, o presidente Antônio Carlos Castanheira está aparentemente fazendo um bom trabalho. Aliás, eu vou deixar aqui 2 vídeos aqui, um que eu fiz no centenário da Portuguesa e uma entrevista que eu fiz com Castanheira para a página o perfil do YouTube da ESPN. Tá? Da ESPN Brasil no YouTube, fiz uma entrevista longa com ele, então vou deixar esses 2 vídeos aqui do lado, tá? Que falam bem do momento do clube, para quem não viu ainda. Então a Portuguesa conseguiu dar uma ajeitada na gestão, principalmente na gestão econômica, deu uma ajeitada boa, passou a ser aquele clube que estava assim se afogando, só não tinha tido tempo suficiente ainda para morrer afogado, que era a Portuguesa dos últimos 3 anos, desde que ela jogou sua última Série D em 2017. A Portuguesa de 2018 e 2019 era uma Portuguesa que só não tinha morrido porque não tinha tido tempo para morrer, porque estava toda a pinta que ia acontecer a qualquer momento. Né? E a torcida não deixava tudo, mas era um processo que você não estava conseguindo ter saída. Agora, a Portuguesa agora conseguiu arrumar um pouco a casa, conseguiu manter um pouco a saúde financeira dentro das limitações do clube ali relativamente razoáveis, a ponto até de ter feito alguns investimentos aí para a Copa Paulista. Então, era um ano de sobreviver, né, de botar a cabeça para fora d'água, porque estava afogando, e conseguir ali colocar as pedras fundamentais da reconstrução. Agora, o ano que vem, 2021, é o ano da reconstrução em si. É o ano que você vai ter que começar a subir muro, a fazer a laje, né, a botar as instalações. A decoração você deixa lá para frente, né, para ficar bonitinho. Isso você bota daqui uns anos. Mas pelo menos para você ter a construção, para você poder morar nela, né, você tem que fazer agora. E é o 2021, que tem que ser o ano do duplo acesso. É um ano, tem que ser um lema ali, é o ano do duplo acesso da Portuguesa, é o lema. Se você não consegue subir nos 2, porque você não tem como prometer, você não tem como traçar como obrigação fazer algo, você tem que, até porque são 2 torneios mata-mata, então é difícil você sempre estar sujeito a um jogo ruim, seu planejamento vai por água. Mas você tem que tratar como obsessão, pelo menos subir em um dos torneios que você vai jogar. Agora, o duplo acesso tem que ser o lema, tem que ser a meta, é o ano do duplo acesso. Série A2 do Campeonato Paulista, Série D do Brasileiro. A Portuguesa tem que trabalhar para isso. Por quê? Série A2 para A1 do Paulista. A diferença econômica é brutal. O Campeonato Paulista da Série A1, ele é um campeonato que traz muito dinheiro para os seus clubes, né? Já falei disso algumas vezes, né? O Cássio Zirpoli, grande jornalista lá de Recife, fez um levantamento sensacional ali, mostrando como um clube pequeno de São Paulo, e clube pequeno, eu tô falando mais pela divisão de cotas, tá? Não tô falando que todos ali sejam pequenos, porque tem Guarani e Ponte que são clubes até maiores do que um clube pequeno qualquer. E se a Portuguesa entrasse também, né? Mas um clube que não seja os 4 grandes, eles ganham 6 milhões de reais de cota de TV no Campeonato Paulista. 6 milhões de reais de cota de TV é o mesmo que Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, Sport, Náutico e Santa Cruz ganham juntos, ganham somados de cota de TV pelos seus campeonatos estaduais. Tudo bem que são campeonatos estaduais que são um pouco
abalados em relação à atenção porque tem a Copa do Nordeste jogando no mesmo período. Então o apelo comercial do torneio estadual cai um pouco porque muita atenção fica para a Copa do Nordeste. Ainda assim é um absurdo, é uma distorção bizarra, né, que isso não justifica. Mesmo que esses clubes ganhassem um pouco a mais, se não existisse a Lampions League e eles só jogassem os estaduais, eles juntos ganham 6 milhões de reais. Se não tivesse a Lampions, eles ganhariam quanto? 8 milhões eles juntos? É um absurdo ainda assim. Né? É um absurdo, é muito menos. Então, um time pequeno de São Paulo ganha muito dinheiro para jogar a Série A1 do Paulista, mesmo que faça uma campanha horrorosa. Agora, 6 milhões de reais é um dinheiro que dá para fazer muita coisa com ele. Dá para montar um time minimamente digno ali, um time que você consegue, com um bom planejamento, pagar as contas daquele time, né? Com até um ou outro bom jogador que você invista nele. Você consegue, além de tudo, ter uma sobra. E essa sobra você pode usar para várias coisas que são fundamentais para um clube. Para um clube que tem a aspiração de crescer. Por exemplo, você pode usar um pouco dessa sobra para melhorar sua infraestrutura, seja no estádio, seja no centro de treinamento. Você pode usar um pouco desse dinheiro para pagar dívida. Né, você pode usar para adiantar algum pagamento de dívida, tudo para separar para pagar dívida, alguma coisa assim. Né? Você pode separar, por exemplo, para contratar um jogador que, se de repente vai precisar no segundo semestre, num torneio que vai ser mais deficitário. Então você usa o Paulista para pagar as contas do ano. Dá para fazer tudo, não dá para fazer tudo isso de uma vez, ou talvez não dê, mas alguma dessas coisas dá para fazer. E todas elas representariam o início de recuperação institucional do clube. Então subir para um do Paulista é fundamental por isso. E subir para a Série C do Brasileiro também é fundamental porque a Série D, você não se mantém na Série D. Você ou sobe ou se dana, ou vai ou racha. Né? Porque a Série D tem dezenas de clubes ali, 4 sobem. Os outros, tchau, eles não estão garantidos para o ano que vem. Eles só vão jogar a Série D do ano que vem se eventualmente eles conseguirem essa vaga pelos critérios classificatórios no seu estado. Se eles forem bem no estadual ou se eles ganharem lá a Copa Estadual que for criada. Aí ele joga a Série D. Né? Se não, você não joga a Série D do ano seguinte. Então você tem um ano que tem, legal, eu tenho a Série D para jogar, beleza, então eu faço um planejamento anual, só que você não sabe se no ano seguinte vai ser igual também, porque se você não subir, você não sabe. Na Série C, você consegue, porque a Série C, se você não cair, você fica, ou não subir, você fica nela. Se você não for um dos dois últimos do seu grupo, ou um dos 4 melhores do torneio inteiro, você fica na Série C. Então, você consegue se planejar pensando em fazer algo mais de longo prazo, que você vai ficar por ali um tempo. E isso permite algumas coisas que, por exemplo, você pode ganhar tempo. Você não precisa ir para o vai ou racha. Você pode chegar na Série C e se eventualmente você percebe que você não vai ter condições de brigar pela promoção na Série C, você consegue eventualmente montar um planejamento pensando numa permanência segura. Você monta um time lá para não cair, time que vai fazer uma Série C segura, você fica lá, você ganhou mais um ano ali para reestruturar. Claro que subir é muito melhor. A diferença entre entre brigar para subir e brigar para não cair não é tão grande assim na Série C, é muito apertado até. Né? Tem muito time que fica brigando pela classificação e contra o rebaixamento ao mesmo tempo até as rodadas finais da primeira fase, mas você pode pensar nisso. Né? Então subir na Série C você passa a ter um calendário anual, quer dizer, você não passa só a ter um calendário anual, você passa a ter um calendário anual confiável, né? Que você possa pensar nisso em longo prazo, não apenas num ano. Então, a Portuguesa tem que pensar em subir nas 2 divisões. Dá para fazer isso? Acho que dá. O time que ganhou a Copa Paulista é melhor que o time que quase sobe assim, que faz uma boa campanha na 2, né, que chega até as quartas de final da A2 como uma das melhores campanhas da primeira fase. Acabou caindo para o 15 de Piracicaba, mas era uma das melhores campanhas da primeira fase. Então, era um time competitivo para 2. Esse time de agora é melhor ainda, né? Esse time tem muito jogador experiente, né? De cenário nacional tem o William Magrão, por exemplo, que é mais conhecido. O William Magrão que começa lá no Grêmio, na década passada já, né? No final da década passada. O William Magrão é zagueiro da Portuguesa. Aliás, faz uma boa dupla zaga com o Diego Jussani, que é, na verdade, o principal líder ali da defesa da Portuguesa. O Jameson tem se mostrado um bom goleiro.
No meio de campo tem o Kaique, volante, revelação do clube, e Rafael Luz um pouco mais na frente ali, também foi um meio interessante ali para dar criatividade para o time, e na frente o Adilson Bahia, o artilheiro da equipe. Então tem uma base interessante ali para jogar a 2. Precisa de reforços ali, porque esse time acho que briga para subir na 2, mas a Portuguesa talvez tenha, com a base que tem e com o momento que vive, ainda tendo uma Série D para usar como um argumento de convencimento, né, na hora de trazer o jogador, a Portuguesa consegue alguns jogadores até melhores ali para ter um time que vai jogar uma A2 com alguma sobra. Né, vai fazer uma campanha de A2 e fala, não, esse time é claramente melhor que os outros e acaba subindo. Né? Acho que dá para pensar nisso sim. Né? Até porque os times que caíram da 1 para 2 também não caiu nenhum time tão forte assim. Né? Caiu o Água Santa, que é um time chato, né? Que é um time que pode dar problema, e o Oeste. Agora, o Oeste está caindo também na Série B do Brasileiro, então o Oeste talvez seja um clube embaixo, não se sabe o quanto o Oeste vai ter capacidade de investimento. Acho que seria pior se tivesse caído, por exemplo, a Ponte Preta, que esteve perto de cair, e no final das contas até foi semifinalista do Paulista, mas a Ponte Preta é um clube que, se eventualmente caísse, ia montar um time forte na A2. Né? Não é o caso. Então, a Portuguesa acho que consegue montar um time para subir para a Série A1. Daí para a Série D, se ela subir para A1 mesmo, ela tem até um pouquinho mais de força de convencimento, uma projeção de faturamento maior ainda pensando no começo de 2022, e ela pode trazer um pouco mais de reforços, porque a Série D é uma outra discussão. Ser um dos 4 primeiros da Série D exige um time ainda melhor. Teria que investir mais ainda para jogar uma Série D competitiva, tendo uma convicção de que você está entre os favoritos a subir. Se você vai subir ou não vai depender lá dos mata-matas, nunca é tão simples assim. Mas você tem como se ver como um dos favoritos. Acho que dá. Pegando essa base, alguns reforços para 2, mais reforços ainda para a Série D. Tem base para isso. O Fernando Marchiori, o técnico, faz um bom trabalho ali. O presidente do clube já falou que ele é o Ferguson do Canindé, que ele fique lá muitos e muitos anos, lá, ajude a reconstrução do clube e tudo, seja um símbolo da Portuguesa, ele que foi jogador do clube já. Então, imagina-se que seja um trabalho estável. Dentro de campo é isso. Fora de campo, o que a Portuguesa precisa fazer é aproveitar o momento e recuperar sua torcida. Uma coisa que até me deixou com um sentimento um pouco triste até do título, que claro que eu fiquei feliz pelo título em si, mas que eu fiquei um pouco triste foi de ver tudo aquilo acontecer sem ninguém no estádio. Porque, claro que todo jogo de futebol sem ninguém no estádio é triste, mas acho que para Portuguesa, em alguns casos, seria especial ter gente no estádio. E esse é um caso que seria especial, porque esse era um jogo que, numa situação normal, se a gente não tivesse pandemia e tudo, a Portuguesa teria levado umas 15 mil pessoas no Canindé. Porque a Portuguesa tem essa torcida. As pessoas até, às vezes, imaginam que a Portuguesa é um clube que não tem torcida nenhuma, ninguém torce. Não é assim. A torcida é pequena, mas ela existe. E ela consegue botar 15 mil pessoas num momento de empolgação, de mobilização grande. Ela botaria 15 mil pessoas no Canindé para esse jogo. Então seria até um momento para a história do clube conquistar aquele título com o estádio lotado, né? Aquela sensação de grandeza do clube, né? De quando ele lota um estádio, daí um torcedor, qualquer torcedor que está olhando na arquibancada vê, nossa, como tem gente aqui que gosta desse time. Né? Seria um momento muito importante. Acabou não acontecendo, não pôde. Mas imagina-se que em 2021 em algum momento tenha público nos estádios. A Portuguesa tem que trabalhar muito a partir de amanhã, amanhã é 25 de dezembro, a partir do dia 26, vai. Começa de Natal, sei lá o quê, né? A partir do dia 26, trabalhar nisso também. Obsessão dentro de campo, duplo acesso. Obsessão fora de campo é o ano de recuperar a torcida. Não de recuperar, assim, remobilizar. Porque a torcida portuguesa ficou muito desgostosa com o processo que aconteceu lá desde 2013, no caso Everton ali, né, em que alguns dirigentes ali sabotaram a história do clube como um todo. Tá? É importante falar isso. Se você ficar, a Portuguesa se vendeu. A Portuguesa não se vendeu. Quem vendeu a Portuguesa foram alguns dirigentes. Tá? A instituição é maior que isso. Como qualquer clube, qualquer seja o clube que você torça, teve dirigentes que usurparam da história do seu clube, da grandiosidade do seu clube. Não foi o clube que usurpou.
que se usurpou, foram os dirigentes. A grandeza do clube é sempre maior, da instituição é maior do que a dos seus piores dirigentes. Isso aconteceu com a Portuguesa também. Mas a torcida ficou desgostosa, a torcida se afastou, estava vendo o clube murchar, né, o clube morrendo aos poucos, e a torcida foi, assim... Não vou dizer, não vai deixar de torcer, mas não para de acompanhar mais tão de perto, assim, até porque como o time não tá mais jogando tanto, só tá jogando divisões estaduais ali, você nem tem tanto jogo para acompanhar o time. Agora vai ter, né? Agora vai ter um ano inteiro com calendário. Você consegue não só convencer o jogador a jogar o ano inteiro, porque você tem orçamento pro ano inteiro, você vai ter tabela, você tem calendário pro ano inteiro, você consegue convencer um jogador para jogar. Você também consegue convencer a torcida a se juntar. A torcida agora tá animada, todo mundo empolgado, a rede social os torcedores da Portuguesa nas redes sociais estão celebrando o título. Tem que aproveitar isso. Como? Tem que se aproximar, trabalho de aproximação, conversar com esses caras. O que tem melhor hoje é a rede social, claro, mas começar a criar planos ali, para quê? Para quando voltar a ter público nos estádios, imagino que seja numa situação de público restrito, que consiga vender todos os ingressos de público restrito, porque seriam quantos de público restrito? No Canindé que cabem 15, 18 mil pessoas, sei lá, faz um público restrito, se o público restrito for de 2 mil, vende 2 mil ingressos, todo jogo tem que ter 2 mil pessoas ali, tá? Vender todos os ingressos para essas 2 mil. Quando liberar para todo mundo, acabou a pandemia, todo mundo tomou vacina, sei lá o quê, né? Os números de casos zeraram, beleza, nossa, que maravilha. E o estádio puder vender ingressos para todo mundo, você não vai conseguir lotar todo o jogo, mas que você consiga o primeiro jogo dessa nova fase ser lotado. Se coincidir de ser a estreia na Série D, melhor ainda, porque você tem um simbolismo ali de você volta a uma competição nacional, você tem um apelo muito grande para vender para sua torcida. Vamos começar juntos essa campanha de renascimento do ponto de vista do cenário nacional da Lusa. Então, tem que começar já a agitar a torcida para a torcida ficar sedenta para ver esse time, ficar sedenta para ajudar nesse renascimento, porque a torcida agora acredita nesse renascimento, coisa que não acontecia nos últimos anos, quando a Portuguesa ali estava se arrastando com corrente, só esperando o momento que não conseguisse mais fazer nada. Agora não, agora a torcida acredita, então tem que aproveitar esse momento, fazer já uma campanha de mobilização, ficar próximo, já ficar vendendo a ideia quando a Portuguesa, quando eu puder voltar pro Canindé, porque isso daí quando tiver definido esse dia, começar a vender ingresso o mais rápido possível para todo mundo querer e não querer perder esse momento, porque a Portuguesa estaria renascendo e ela tem que trabalhar muito para que isso aconteça, né? Fora de campo também, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo com a torcida, né? Mas o momento é bom. Se tudo vai dar certo, não sei. Série A2 é um pouco mais tranquilo, é difícil, mas é um pouco mais tranquilo. Série D do Campeonato Brasileiro é filme de horror ali, né? É um campeonato absurdamente difícil, né? É mata-mata. Você vê que times como ABC e América de Natal não conseguiram subir, já foram eliminados na Série D desse ano. É um torneio complicado pra caramba, então você não pode nunca ter certeza que vai subir, mas você tem que trabalhar, fazer o melhor possível para que, caso não suba, pelo menos você continue, tenha condições para estar nela com alguma frequência ali, porque um dia você acaba subindo, né? E isso você vai ter que ter um time forte para campeonato estadual, você vai ter que ter a torcida do seu lado, e a Portuguesa está num momento bom para começar a construir isso, tá? Se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, e Feliz Natal para todo mundo aqui que viu esse vídeo ainda antes do Natal, ou se você está vendo no dia 25 também. Se você viu, eu tô dando antes, veja a data que eu dei o Feliz Natal antes, você que viu depois, mas tudo bem, também fica um Feliz Natal atrasado.